Opa, boa tarde a todos. Agradecer o convite da Adriana, em nome do Ibraop aí. Prazer estar aqui com esse grupo seleto e bastante bem intencionado, com grande experiência. E agradecer a presença de todos aí. Vou dar início aqui, eu fui chamado para falar um pouquinho de perícia em obras de arte especial, pontes e viadutos de forma geral, né? Quando é que a perícia nossa da Polícia Federal é acionada, né? Ela é acionada normalmente, são obras de jurisdição federal, obras que têm recurso federal, ou obras que, por algum motivo, têm alguma repercussão nacional, né? Como, por exemplo, tivemos recentemente a Ponte de Estreito aí, na divisa do Tocantins com o Maranhão, né? Então, a gente pode ser chamado para barragens, pode ser chamado para obras de ferrovia também, tombamento de trem, um colega nosso já foi chamado. E a gente tem diversas áreas de atuação, eu sou engenheiro civil, né? Mas a gente conta com o pessoal de cartografia, geologia, engenharia mecânica, física, para dar um apoio para a gente, né? Para alguma especificidade de alguma obra. Eu vou falar nessa apresentação, tentar, né, pelo tempo, falar de 3 casos que chamou mais a atenção lá dos nossos trabalhos, né? Esse caso aqui, eu não atuei nesse caso, foi um colega, eu peguei o laudo dele, conversei bastante com ele para trazer para vocês aqui um apanhado, que é a Ponte Getúlio Vargas, de Linhares, de Espírito Santo. Esse aqui foi Perdão. Esse aqui foi um viaduto que caiu em Belo Horizonte, mas esse aqui, no caso, a gente atuou inicialmente, mas depois passou para a Polícia Civil, que era um caso dentro da cidade, eles entenderam que a Polícia Civil que deveria atuar. Esse caso aqui eu fui até próximo daqui, teve uma grande repercussão, o viaduto lá sobre o rio Curuçá, na 319. E por último, o caso de Estreito aqui, na virada do ano aí. E a gente, quando eu fiz esse apanhado, né, a gente começou a se perguntar, né, o que leva essas estruturas à queda, né? O que está acontecendo? É algum fator comum? Ou é uma especificidade de cada uma que a gente tem que olhar? O que a gente notou, assim, inicialmente, é que essas obras já tinham cerca de 50 anos, né? A Getúlio Vargas, no Espírito Santo, 56, a do Rio Curuçá, por volta de 46, e a de Estreito, por volta de 63 anos, né? Será que é isso? É a idade dessa obra que está contribuindo? Então, problemas que a gente tem que verificar, além da idade dessa obra, né? Se teve alguma execução de reforço, manutenção adequada dos tabuleiros, dos pilares, dos blocos, de toda a estrutura, né, dessa obra de arte. A adequação das regras atuais de tráfego, né, porque são obras que já têm 50 anos, então já teve várias mudanças normativas nesse período, se houve uma atualização. E alguma carga acidental não esperada, né? Às vezes acontece acidente com barco, veículo, forças da natureza. Então, teve um caso no Pará, não sei se o Bruno lembra, ali, acho que na Alça Viária. Num dos viadutos bateu uma embarcação, uma balsa, e derrubou uma estrutura da ponte. Eu até pesquisei agora, a ponte já está de pé de novo, né? Lá foi intervenção rápida, já resolveram lá. Nem sempre é a idade. Por que eu coloquei isso aqui? A gente, às vezes, observa a obra. Junto da ponte do rio Curuçá, teve uma outra no rio Altar Mirim. A obra era mais nova e ela desabou também em pouco tempo. Era uma obra de 16 anos, então não foi a idade que foi o principal causador desse problema. Foi um outro fator externo, né? No caso dessa aí, estava havendo uma corrosão por erosão no rio, né? E estava levando o extrato do solo embaixo da fundação. E ficou aparente essa fundação, são trilhos metálicos, que é comum aqui na região norte, e isso causou uma perda de estabilidade na estrutura. Então não foi questão de idade, foi uma questão climática do rio aqui. Do Pará está aqui, ó. Sobre o rio Moju teve esse acidente, uma embarcação bateu numa das pilastras aqui, e nisso causou um acidente.
Bem, vou começar primeiro o caso nosso aqui de 2009, né? A ponte Getúlio Vargas em Linhares, né? É uma ponte relativamente antiga, um projeto bem saudosista, vamos assim dizer, uma ponte em arco, né? Não é mais comum fazer ponte em arco hoje em dia, mas já era o extrato da arte, da engenharia na época. Correspondeu bem ao serviço que era fazer a travessia de um ponto ao outro do rio, mas com o tempo sofreu um acidente, sofreu uma queda aí, levou à morte de uma pessoa. E a observação é importante, a ponte não estava mais sendo utilizada para tráfego de veículo. Então, o que aconteceu aqui? E a diferença que a gente vê de uma foto aqui para outra, né? A gente já vê do lado esquerdo é a ponte nova, que faz a travessia do veículo, de veículos, e do lado direito é a ponte Getúlio Vargas, né? Uma foto de 2006 e depois, numa foto de 2009, a sequência de colapsos levou mais da metade da ponte embora, né? O que aconteceu aqui, né? A ponte não estava nem sendo usada por veículos, né? Uma cronologia rápida aqui da ponte, ela é de 49, concluída em 53, porém em 79 já começou a ser desativada, porque houve eventos de enchente nesse rio e considerou-se a construção de uma nova ponte, que foi efetivamente desativada por volta de 95, quando foi concluída a outra ponte. Então essa ponte não estava mais sofrendo carga de veículo pesado. Em 2009, ela foi interditada após a queda de uma estrutura. Um mês depois caiu mais de um trecho e começou um efeito dominó, né? Os trechos iam caindo em sequência. Aqui é só uma descrição da ponte, eu vou passar meio rápido aqui, que a gente já discutiu, uma ponte em arco, tá? São vários apoios. Aqui um desenho esquemático da ponte, a sequência de ruptura que ela foi sofrendo. São arcos triarticulados, tá? E é uma ponte padrão, pista simples. Falar um pouquinho do projeto, né, que vai ajudar a gente a entender por que levou a esse colapso, né? Por sorte, os colegas já acharam o projeto. Está aí o projeto da ponte, né? Não é DWG, não é BIM ainda, mas era o melhor da nossa técnica. Eu acho lindo esses desenhos aí, porque eu ainda peguei um pouquinho da tinta nanquim, né? Então eu fico olhando assim, cara, o cara conseguiu fazer isso, eu formei e não consigo fazer isso não. Mais uma observação importante aqui do lado direito, né? É um bloco ali de fundação, né? Para apoiar os pilares da ponte. E embaixo ali são estacas de madeira. Sim, estacas de madeira, tecnologia da época. Pode parecer estranho para a gente, mas para você fazer cravação em rio era muito comum cravar com madeira e depois você fazer o bloco em cima. Essas estacas de madeira estando dentro do leito de solo, né, do rio, elas estariam medianamente protegidas, porque não estariam sofrendo a influência de outros fatores externos, como correntes do rio, batida de materiais, a umidade fica constante naquele ponto, o rio não fica subindo e descendo. Então, dentro do solo, a madeira tem uma boa resistência, desde que seja uma madeira de boa qualidade e preparada para esse serviço. Aqui algumas ilustrações dos colegas que foram visitar a estrutura, que ela já tinha alguns defeitos visíveis, né? A armadura, algumas rachaduras de fissuras, tá? Presença de mato sobre os blocos, né? E aqui foi uma observação de campo dos colegas, né? Numa das margens, tinha esse avanço da mata aí, né? Então isso aí foi meio estranho. Eles observaram que era um pouco diferente de um lado ou outro do rio e fizeram essa anotação, né? O mato ali, a margem estava avançando assim em direção à ponte, né? Eles consultaram também relatórios de inspeção da ponte, foram diversos relatórios. Então vou destacar aqui só
ajudou na elucidação do caso, né? Já estava havendo alguns recálculos diferenciais de alguns blocos, né, de estacas, já eram observados, já havia sido pedido para verificar essas deformações, foram feitas algumas manutenções pontuais em alguns blocos, com fechamento de fissuras, né? E é sempre isso, sempre observando, levantando essa questão da fissuração. Aí uma observação importante aqui, que ele já estava vendo o rebaixamento do rio em 1,25, tá? Ou seja, do bloco para baixo, o rio já tinha descido 1,25 e uma parte da estaca já estava começando a ficar visível, né? Aí já se levantou a necessidade de uma inspeção especial para poder verificar a condição abaixo desse bloco de fundação, né? Aí já estamos em 2009. O que os colegas fizeram, né? Eles resolveram fazer uma batimetria do rio para ver a profundidade do rio, tá? Para averiguar, com base nesses levantamentos, se a estaca já estava ficando para fora do rio, algum outro problema que eles não pudessem perceber, né? Então, aqui alguns levantamentos importantes, né? Que se você tiver já 5 metros da estaca ficando fora do leito de solo, você já está perdendo de 30% a 42% do comprimento dessas estacas. O que isso significa? Além de você ter perda de suporte, porque a estaca está trabalhando com atrito lateral, você também vai ter problemas de exposição ao ar, quando tem a variação de nível do rio, devido à época do ano, de cheia e várzea. Você vai ter problemas de flambagem, dependendo do tipo da estaca, e nesse caso até o apodrecimento das estacas, né? Com essa variação de água, né? Subindo e descendo, efeito do ar. Bem, sintetizando o caso aqui, como é que foi o resultado final disso aqui? Eles tiveram acesso à linha vermelha tracejada, é a conformação do Rio Doce, em 48, conforme o projeto original, tá bom? E a linha preta foi o que eles verificaram da profundidade do rio. Então, em destaque aqui, a gente vê que o rio, em alguns pontos, ele está ganhando uma profundidade muito maior. Por que ele está ganhando essa profundidade maior? Variações climáticas, variação de fluxo do rio, tá? Mas a gente vê em amarelo ali os pilares do rio que foram abaixo. E é bem na porção que aumentou a profundidade do rio. Tá? Então, possivelmente, o rio foi aumentando a profundidade, as estacas foram ficando dentro do rio e fora do solo, e isso foi causando a perda de sustentação dessas estacas com o passar do tempo. Eles não conseguiram fazer a linha completa aqui porque estava com risco de desabamento ali no meio, né? Então o pessoal evitou passar por ali. Porém, eles foram na ponte do lado e também fizeram o mesmo levantamento, ó. Com formação do rio em 88, muito parecido com aquela de 48. Porém, em 2009, o rio está aumentando muito a profundidade. Está tendo mais vazão de água, mais velocidade, alguma coisa está acontecendo. Mas a gente pode perceber que ali no pilar P1, ali meio que assoreou, né? Tinha uma profundidade ali, e com o tempo, na verdade, ali o rio perdeu aquele espaço ali, né? Então, concluindo, aquele espaço do rio ali no início foi uma proteção, tá? Que foi feita ali no rio para proteger a ponte ali do avanço do rio. Ali mudou o fluxo do rio, tá? É uma tendência da observação dos colegas que houve uma alteração do fluxo do rio e causou um aumento da profundidade naquele ponto. E isso foi corroendo a base de suporte daqueles pilares, tá bom? É a conclusão geral aqui. Foi um processo que foi ocorrendo ao longo das décadas, tá bom? Mas que culminou com a queda da estrutura ali. Opa, fechou aqui. O próximo caso aqui vai ser a ponte do Curuçá aqui. A ponte do Curuçá
Foi um caso de 2022, setembro de 2022, se eu não me engano. Esse caso eu vim aqui com um colega, outro Bruno também, são vários Brunos, né? Outro colega Bruno, ele fez um levantamento aéreo com drone, tem um equipamento especial nosso lá, o LIDAR. Ele faz um desenho 3D da estrutura, e isso ajudou bastante a gente. E com relação ao caso de Curuçá, teve o trabalho do IPT. O IPT fez um trabalho fabuloso ali, trouxe uma equipe grande também, mais de 50 profissionais. Ficaram 2 anos trabalhando nesse relatório e saiu agora recentemente, 2024, final de 2024. O relatório ajudou bastante a elucidar, porque eles fizeram estudo de batimetria, estudo de fluxo no rio, fez estudo de... Sidney, só troca isso, por favor. E foi um trabalho bastante bacana, que ajudou a elucidar bastante coisa lá para a gente. Eles já acompanharam, inclusive, a retirada dos escombros do fundo do rio, né, quando a ponte caiu. E nisso eles conseguiram ver a posição final das estruturas, que quando a gente esteve lá, estava trabalhando o bombeiro ainda, as equipes da Defesa Civil, e o local onde caiu a ponte, além de estar isolado, é uma área turva, você só consegue enxergar com mergulhadores, né? E como o pessoal do bombeiro e depois a equipe de extração do material estava lá, eles fizeram um desenho esquemático assim que ajudou muito a conclusão do caso. Então vamos lá. Então está aqui a ponte, o pessoal de Manaus deve conhecer bem a ponte. É uma estrutura simples da ponte, tá? Mas que veio a tombamento em 2009. Aqui a localização, é próxima aqui de Manaus, você fez a travessia de balsa ali, passou no encontro das águas, já entra na 319, e no quilômetro 23 ela veio abaixo. Aqui é a condição final da ponte, tá? Nós temos a cabeceira norte, ali do lado esquerdo, foi a parte que ainda ficou mais íntegra da ponte. O lado direito que tinha um problema do bueiro, tá? E a parte central que veio abaixo na sequência. O que a gente levantou aqui da cronologia, né? A ponte foi construída há um bom tempo, há mais de 50 anos, e é uma região que fica uma área alagada muito grande no período da cheia, né? Então ela meio que faz um barramento desse fluxo de água, conduzindo toda a água ali barrada para essa ponte, né? Então meio que tem uma sobrecarga de fluxo dinâmico na parte da ponte. Para minimizar um pouco esse efeito, foram construídos 2 bueiros, né, que a gente vai ver nas fotos, nas laterais da ponte. Era frequente processos erosivos nessa região, então aqueles bueiros de tempo em tempo estavam tendo erosão superficial, havia obras de manutenção para recompor esse bueiro, a parte superior, mas de 2022 o caso foi mais grave, a erosão foi maior, o bueiro se movimentou muito, vocês vão ver pelas fotos, a pista foi fechada, tá? Para tráfego de veículo pesado, porém teve um protesto na manhã do dia 28, e poucos minutos após o início desse protesto, a ponte veio abaixo. Tá? A ponte em questão é estrutura de concreto armado. Eu vou destacar mais aqui a fundação, que no caso são trilhos metálicos, tá? Sob bloco de concreto. E tá bom. No outro caso, os colegas conseguiram o projeto, né? O projeto original. A gente foi atrás do projeto original, não achamos. Por isso que essa página está em branco. Não tinha um projeto original. Porém, o IPT fez um recadastramento da ponte, com base em dados de relatório do DENIT, vistorias locais, e eles fizeram um redesenho da estrutura da ponte, tá bom? Isso aqui é para apresentar vocês, né? Já que a gente não tem um projeto, vamos ver como é que era a ponte. A cabeceira norte da ponte, com um bueiro duplo aqui, tá bom? Esse lado estava bem íntegro, tá?
A gente pode ver a estrutura da ponte bem íntegra aqui, mas já tinha uma pequena informação, né? O trilho aqui, no caso, a estaca metálica aqui, já estava visível quando foi fazer a vistoria lá, né? Já estava dando para ver um pedacinho, né? Mas a gente não tinha ideia do pedação que era ainda, né? Mais uma foto do bueiro norte aqui, para vocês verem o bueiro, né? Para vocês terem uma referência quando a gente vê o outro bueiro. A parte central da ponte, as equipes de socorro trabalhando, Defesa Civil. Aqui foi um conglomerado de órgãos aqui, tentando fazer busca e salvamento, auxiliar a travessia das pessoas que tinham suas necessidades, tanto para Manaus quanto voltar para suas residências. Então, um local bem complicado. Estava eu e o colega aqui trabalhando, a gente tentando fazer o que era possível de levantamento. Aqui a gente já passou para o lado sul, tá bom, do bueiro. A gente já consegue ver a erosão aqui do bueiro, que causou o fechamento da rodovia, da ponte. A estrutura de apoio desse lado sul aqui também estava bem comprometida. Já tinha visto uma vistoria lá, então já tinha sido detectado um problema nesse lado sul. E aqui a posição final do bueiro, né? Ele girou cerca de 20, 25 graus aí, tá bom? Por causa desse solo que não dava suporte suficiente. Era muita questão de o rio subir, uma variação de cerca de 15 metros, né? Que vocês têm aqui em Manaus, né? Então atinge essa região também. E essa subida e descida do rio, junto com outros fenômenos de erosão, terras caídas, vão causar esse movimento no bueiro. E a erosão lá em cima, na verdade, é o resultado dessa movimentação do bueiro. Uma foto geral da erosão que cortou a via ali em cima. Tá? Quando a gente passava do outro lado, o bueiro estava até bom. Olhando assim, não, o bueiro está íntegro. Foi só a metade da pista para lá que o bueiro deu o giro. Esse lado aqui é imperceptível o giro, só milímetros assim que ele mexeu. Então, na entrada, que a água entra por esse lado, ele não causou tanta movimentação, distúrbio, quanto o lado de saída. O lado de saída, realmente, faltou uma atenção especial, questão de solo também, de suporte aqui na Amazônia, que é complicado. Então, ele deu esse giro e causou aquela erosão na pista. Aqui o colega que fez o levantamento 3D, que eu estava falando, com o aparelho dele lá. Então, a gente pode ver a diferença de um lado e do outro do bueiro, quanto que ele girou, quanto que ele movimentou, nas 3 dimensões. A gente consultou alguns relatórios de inspeção, mas não tinha nada muito relevante com relação a fundações, esse tipo de coisa, porque um desses relatórios também foi feito na época de cheia, quando a água estava quase batendo no tabuleiro, então não tinha muito o que ver, né? O IPT foi contratado, a gente fez o nosso laudo pericial e o IPT estava fazendo o laudo deles, da causa do acidente. E o que eles fizeram? Eles fizeram, por exemplo, estudos hidrodinâmicos, de fenômenos locais, como alteração, terras caídas, ensaios de campo para caracterização do solo, da resistência do concreto. Eles fizeram o apanhado da estrutura geral para tentar chegar numa conclusão do que aconteceu. Eu tentei inserir o vídeo aqui, mas não deu muito certo. O que é o vídeo aqui? O IPT preparou uma apresentaçãozinha concluindo sobre esse caso. O que foi esse caso ali? Por aquela foto lá que eu mostrei da fundação, da estrutura metálica, também ocorreu uma erosão nesse rio, por mudança de fluxo. Então, esse rio ganhou uma profundidade bem maior do que a original. Isso exibiu as estacas metálicas, tá ok? E nisso, a própria erosão do rio, movimento de fluxo de água, velocidade, foi causando erosão nas estacas. Tem estaca que chegou a perder metade da seção de suporte. Tá? Além da estaca não estar trabalhando como suporte, porque perdeu esse contato com o solo, perdeu área também. Além disso, ela sofreu flambagem. E aí, nesse vídeo que é bacana, não sei se o Luiz já viu esse vídeo, viu, né? É lindo para a engenharia, mas é terrível o acidente que é, né? O vídeo é muito bem feito, mostra toda a dinâmica de mudança no rio, com aumento de profundidade
E nisso, a estaca sofre um processo de flambagem. Eles fizeram um levantamento muito bom de variação de perda de profundidade, ganho de profundidade e perda de suporte das estacas. Então, a conclusão foi essa. Perda de suporte e flambagem das estacas, que causou esse acidente terrível aqui para a região. Tá? Aqui são só as considerações finais, né? Na época da Norte, a inspeção de pontes, que às vezes o que faltou um cuidado maior do pessoal de manutenção lá com relação à inspeção da ponte. Tá? E eu vou pedir o último aí. O último aí da Ponte do Estreito, foi agora em dezembro de 2024. É um trabalho que ainda está em andamento. A gente soltou um laudo agora recente, das primeiras verificações da ponte. Aí. Vou passar rapidinho o início, que acho que todo mundo aqui é bom de geografia. Fica na divisa do Tocantins com o Maranhão. Uma ponte linda, um projeto fantástico. Vou falar aqui um pouquinho do projeto dela. Por essa foto aqui, vocês verem porque que o local é estreito. É estreito mesmo, tá? Além do rio Tocantins se afunilar naquela região, ele ganha muita profundidade. Então, isso fez a decisão de projeto, né? Escolher esse ponto para fazer a travessia. E eu não vou colocar um pilar ali no meio, que está muito difícil, né? Estamos falando da década de 60, então muito difícil, longe de tudo. Você pensar que a maior cidade aqui mais próxima seria o quê? São Luís, a 1.000 quilômetros, Goiânia, mais de outros 1.000, Brasília em construção, Belém também está longe, 1.000 quilômetros, então está longe de tudo isso aqui. Então a solução é, vamos atravessar o rio sem nenhum pilar no meio. Para a época, isso aqui foi um desafio. Tá? Aqui é uma foto por cima também, o colega Bruno estava lá fazendo imagens também para a gente, 3D. É uma ponte da década de 60, tá bom? Ela foi inaugurada próximo da inauguração de Brasília. Era o esforço do JK de, além de construir Brasília, ligar ela a todas as principais cidades do Brasil. Então, a ideia aqui é Belém-Brasília, ligar a Belém ao norte do país. Dizem que ele veio inaugurar a ponte, mas eu não encontrei foto dele. Parece que ele veio rapidinho e foi embora, só uma notinha de jornal. O que a gente verificou que ela passou por uma grande obra de reforço e manutenção no período final ali da década de 90, por volta de 95 a 2000, passou por uma forte manutenção. Aí, desde então, tinha algumas reclamações do pessoal local quanto à estrutura, quanto à vibração, perda de sustentabilidade. E em 2024 houve uma tentativa de licitação, mas ela foi falhada, não conseguiu aprovar nenhum vencedor. E não deu tempo, em 2024 ela veio a queda, né? Aqui é uma descrição dela. A parte central dela são 3 vãos, tem o vão central, o vão esquerdo e o vão direito. E em cada ponta, 2 viadutos de acesso. Tá? Então, esses viadutos de acesso, a construção é mais simples, é concreto armado, com proteção também. Mas os 3 vãos centrais que são mais elaborados, assim, a parte de engenharia. Tá? Porque são vigas caixão, tá? Os 3 vão. E tem todo uma espécie de transmissão de esforços aqui entre as estruturas, porque a ideia dessa ponte é que o vão central ali bem no meio, ele não transmitiria esforço para nenhuma das partes, como se fosse 2 pontes separadas, apenas levemente unidas no centro. Tá? Pilares aqui com carga de 3.800 toneladas aí, para quem for de estrutura. Vou passar para as figuras aqui, que eu acho melhor as figuras aqui. Então, aqui a gente está vendo o vão da esquerda, tá? E o vão central aqui. Lá no meio do vão central é uma rótula ali. Aquela rótula teórica que a gente aprende em peristática lá, né? Era uma rota teórica aqui. Por que que tem essa rota ali? Porque a ponte foi construída da cabeceira para o vão central. Tá bom? Então, a ideia de projeto é ser uma viga apoiada com balanço ali e a mesma coisa do outro lado. Isso ali vai até o meio e ali faz uma junção simples no meio. Aqui alguns detalhes, né? Por exemplo, ali do lado esquerdo,
a estrutura no vão central, que hoje a gente não tem mais ela, está debaixo do rio, mas já era a rótula, como que ela foi construída, preparada para essa transmissão de esforços. Do lado direito aqui, a viga caixão, dos dois desenhos superiores ali. É uma viga caixão de altura variável, tá bom? Ela é mais... tem uma altura menor no centro e maior quando chega próximo do pilar, né? Toda aquela estrutura nossa que a gente concebe de laje em balanço, né? O projeto, então, esse era o cabeamento de proteção na época, tá bom? Especialmente tendo bastante cabos passando em cima dos pilares e eles vão diminuindo até o vão central, né? Aqui algumas seções típicas de aqui, não fica tão bom aqui na apresentação, mas tem mais cabo quanto mais próximo do pilar, ou seja, nessa ponte em específico, o momento máximo de projeto é sobre o pilar, e ele vai diminuindo até o vão central. Então, aqui o ponto principal de observação é no pilar aqui, tanto com relação à resistência de concreto, quanto do cabeamento, que você deve passar para a proteção. Algumas fotos da construção da época, para a gente ver o desafio que foi. Né? A ponte aqui, toda essa parte aqui é o vão lateral, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Ele foi construído sobre formas, tá bom? E a partir desse ponto aqui, eles fizeram só uma parte ali, e a partir daí ia ser balanço sucessivo na sequência. A foto da esquerda aqui passando as bainhas de proteção. Aqui o avanço sobre o rio, tá bom? Os dois carrinhos, um de cada lado, fazendo essa construção. Aqui uma foto do carrinho, que era um carrinho que você fazia toda a construção nele e embaixo dele, com as formas, com material. Quando estava pronto, você avançava esse carrinho. Ali embaixo os carrinhos já estão na penúltima fase ali da construção. Bem, agora vamos ao dia do sinistro, né? O dia posterior, que a gente chegou lá. A gente chegou lá 2 dias depois, a gente chegou lá dia 26. Tá? E o primeiro ponto que a gente traz aqui para vocês é a foto da rachadura que ficou famosa. Na verdade, vocês viram o vídeo, que é da lombada, que a caminhonete passa por cima, que o vereador local estava gravando. E o posterior dessa lombada é que ela virou uma rachadura, né? Já antecipando um pouquinho, por que aconteceu aquela lombada, aquela rachadura, né? A gente entendeu que na hora que estava tendo a queda da ponte, que era em forma de arco, ela foi cedendo, e isso foi fazendo a pressão lateral, empurrando essa estrutura lateral, né? Então, por isso que fez aquele calombo. Era o movimento da estrutura cedendo. Fez o calombo. Na hora que ela terminou de cair totalmente, houve um alívio dessa estrutura e ela retornou um pouquinho. Então, fez o calombo e depois ficou essa rachadura no local aí. E ela é muito coincidente com a laje de... esqueci o nome agora, a laje de transição da ponte, que é uma mudança de estrutura, né, do solo ali para uma laje de transição da ponte, mudança de rigidez. Aqui o muro de encosto, como ficou na posição final, né, ele se afastou das outras peças por causa dessa movimentação de vai e vem. Aqui um esquemático da ponte, com drone, né, voo aéreo, e os japôs da ponte, né. A ponte, como ficou depois, nesse balanço que ela foi e voltou, tanto na parte inferior quanto na parte superior, ficaram testemunhos dessa movimentação da ponte, né. Então a gente vê aqui a base como é que ficou e a parte do capitel ali do pilar, né, os esforços de tração e compressão que foram submetidos após esse movimento de vai e vem da ponte, né. Aqui uma parte da final desse lado, esse daqui é a margem do Tocantins, né, como ficou o corte ali do lado do Tocantins. E aqui o lado direito no Maranhão, né. É um pouco mais longa a estrutura de ligação desse lado.
A parte dos cabos aqui é a proteção original da ponte, que ela está aqui nesse corte, e a proteção do reforço ela vai na lateral da ponte. Tá? Aparece outra foto aqui. Aqui algumas observações de campo que a gente fez. Era muito comum o pessoal apresentar esses buracos nas imagens, né, nas gravações. Pô, o asfalto está ruim na ponte, a estrutura está ruim, né? A nossa conclusão aqui é que é muito pontual esses problemas aqui, né? Pode ser, provavelmente é, especialmente aqui, ó. Separei 3 pontos aqui com uma cratera aqui na ponte, né? Esse de baixo aqui, a cratera não é tão profunda assim. Já nos outros 2 ali, é tão profunda que faz uma piscininha aí e junta água, né? E coincidentemente é em cima do pilar, aqueles outros 2, né? Então, possivelmente ali é a estrutura já movimentando, com grande deformação em cima do pilar, e era um buraco que tentava se fechar, colocava armadura. Essa armadura aqui que a gente está vendo fácil, em forma de malha, né, cruzada, essa armadura aí era para tentar manter esse asfalto aí, né? Era um reforço aí, porque o buraco abria repetidamente aí e colocaram uma malha para tentar segurar, mas lá, em cima dos pilares, a malha foi insuficiente. Já estava dando para ver a proteção embaixo, a malha de proteção. A movimentação era muito grande, então a malha não era eficiente para esse serviço. Aqui o colega com o aparelho lá do 3D, né, ele mediu algumas deformações, e o que chamou a atenção da gente é que o lado esquerdo era muito visível nas fotos, que ele sofreu a movimentação e tinha as fissuras, o desplacamento de concreto, então a gente viu os efeitos disso. No lado direito a gente andou tranquilamente como se não houvesse amanhã, né? Fizemos as medidas, passamos por baixo sem medo de nada. E quando ele fez as medidas no pós-processamento, ele falou, não, o outro lado também mexeu, só não era visível. E mexeu 30 a 40 centímetros no deslocamento original, da posição original que deveria ser. Então, está até certo de não aproveitar mesmo, porque não tinha condição, não. Eles já puseram abaixo essa estrutura, estão construindo outra. Em breve já vai ter a nova travessia do rio Tocantins, ali na região. Então, aqui, para não prolongar muito, a gente deu uma olhadinha nos relatórios da intervenção realizada em 98 e 2000. O que a gente achou muito estranho no relatório foi essa foto, que são aqueles cabos de proteção que a gente viu lá no projeto, viu lá na execução, viu parcialmente naquela foto da ruptura, e os cabos de proteção estavam aqui visíveis, né? E no relatório não tem nenhuma condição assim, se houve um tratamento, houve uma preparação. E por que esses cabos ficaram visíveis? Porque como era a ponte da década de 50, 60, o tabuleiro dele é de concreto, e por ali você já passava os veículos. Várias pontes assim, em São Paulo eu já passei, são todas de concreto, e atualmente a gente coloca o asfalto para tornar mais confortável passar nessas pontes, por causa que elas já estão rachando, esse concreto vai ficando no sol e a própria movimentação da ponte vai rachando esse concreto, então passou o asfalto. E na época teve essa ideia também, vamos tirar essa camada de concreto, que ela está toda rachada, defeituosa, e vamos fazer um novo reforço de concreto e passar o asfalto em cima. Mas a gente olhou para essa foto, então, beleza, tu vai fazer essa conformação superficial do grade, mas e essa armadura original aí? O que foi feito com ela? Foi feita proteção nova? Foi feita uma preparação? Era para estar dentro de uma bainha, não está mais. Então a gente não tem essa informação e a gente achou isso muito importante. Esse a gente achou também um levantamento topográfico de 2014. E nesse levantamento, o que a gente viu? Que fazendo uma projeção que a ponte deveria ter um formato de arco, no vão central a ponte já tinha cedido por volta de 70 centímetros na média, né? Então tem um gráficozinho aqui, esquemático, que o engenheiro adora um desenho para entender tudo. A ideia era ser aquela linha contínua e a medição de grade cedeu por volta de 70 centímetros. Tem um exagero na escala vertical aí, mas é para melhor visualização nossa, tá bom? Mas essa ponte já estava cedendo de um lado, e esse lado, no caso Tocantins, estava cedendo mais,
e isso estava forçando o Maranhão, porque naquela junção central lá, apesar de originalmente não ser prevista a transmissão de esforços, sempre tem uma transmissão leve ali, né? Um caminhão que passa de um lado para o outro, então uma distribuição de carga. Então, no caso da construção, o lado de Tocantins se apoiava levemente no Maranhão. Mas como ele estava cedendo, ele estava levando o lado do Maranhão junto, né? E isso era visível nas fotos, né? A ponte cedendo ali no meio. E o que estava acontecendo? Estava havendo um giro naquele ponto ali. Então a junta em cima ela estava fechando e a junta embaixo, né? A abertura da junta estava abrindo, né? Aqui a deformação, que era mais próxima ali. Outras análises, né? Foi feita análise de frequência na ponte, frequência natural. Uma equipe fez lá, passou um veículo na ponte, fez todo um estudo em cima disso, de deformações. A ponte estava com uma vibração um pouco fora do projetado, então possivelmente ela estava com alguma perda de rigidez localizada ou distribuída. Deveria ter mais exames para verificar isso, mas a equipe chegou até esse ponto. E o importante é que eles fizeram uma simulação em que os cabos iniciais de proteção, aqueles que a gente viu ali, que ficaram fora da estrutura, talvez eles já estivessem inativos. Não estavam atuando mais como proteção, talvez estivessem funcionando apenas como armadura passiva. E a armadura passiva, ela só funciona quando tem deformação, tá? Aqui é a condição da ponte, que ela já tinha sido classificada como sofrível e precária, de acordo com a classificação, então era uma ponte que precisava de cuidado, e por isso que já tinha sido feito esse levantamento e a tentativa de licitação em 2024, que era para tentar dar uma solução adequada. O que a gente viu de conclusão? A ponte passou por um processo lento de deformação ao longo desse tempo, e nesse dia, por vários fatores que foram se juntando, né? Tempo, deterioração, vida útil, manutenção, a carga dos veículos, né? Não eram poucos veículos que estavam sobre essa ponte, uma ponte que foi desenhada na década de 50, 60 para um tráfego daquele período, e hoje estava com um tráfego muito superior àquilo, então isso é um fator preponderante para a situação. Pelas filmagens que a gente viu que houve aquela formação daquela ondulação inicial, porque a ponte foi descendo e ela pressionou, um esforço de compressão lateral, fez aquela ondulação. Os veículos devem ter sentido aquela deformação da ponte, começaram a parar em cima da ponte, alguns veículos pararam em cima até de uma das juntas lá, aquele carrinho, coitado. E logo após disso, que ela foi cedendo, né, causando esses esforços, chegou um momento que ela não resistiu mais. E os dois lados foram abaixo, num processo rápido de ruptura, né, com aviso muito rápido. Quem estava em cima não teve muito tempo. Quem estava na lateral ainda teve tempo de correr e tomar alguma uma proteção da vida, né? E esse trabalho ainda está em continuidade, mas no momento que a gente tem as causas propenderantes, né? Sobrecarga na ponte, que é uma ponte projetada em outro período, mas com uma carga muito maior de veículos que estavam passando. Questões de perda de capacidade da resistência com o tempo. Foram feitos ensaios, por exemplo, de compressão. A compressão estava ok, o aço estava bom, mas aí o problema é na proteção, relaxamento, perda de força. Tá bom? E no caso que levou nesse momento aí, coincidentemente passaram vários veículos ao mesmo tempo nessa ponte. Eu passei 40 dias antes nessa ponte. E a gente acaba passando devagarinho na ponte, porque ela já tinha alguns defeitos na ponte, então todo mundo passa devagarinho, mas eu acho que nesse dia aí juntou muito veículo ao mesmo tempo, e foi uma soma de fatores aí, né? É isso aí que eu tinha para hoje. Foi meio corrido, mas obrigado aí a presença de todos.